Dr. Vander Weyden, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Vander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. É sempre um prazer estar aqui. Hoje, para falar de um tema que, infelizmente, nos últimos dias tem sido muito destacado, que é o infarto em jovens, não é isso? Isso, exatamente, Marcos. A gente decidiu trazer esse tema para mostrar para a população que também pode acontecer. Esse evento que classicamente é conhecido na cardiologia em pessoas com idades mais avançadas, adultos já numa idade mais avançada, também pode ocorrer em pessoas mais jovens, né? O infarto ele costuma acontecer para os homens a partir dos 55 anos de idade, para as mulheres a partir dos 65 anos de idade. As mulheres tendem a ter uma idade um pouco mais tardia, mas toda a literatura médica, cardiológica, ela abrange os pacientes a partir dos 40 anos de idade como estando susceptíveis ao aparecimento de infarto agudo do miocárdio. Tanto é que quando a gente vai fazer, existe uma ferramenta que a gente faz no consultório, Marcos, que é uma calculadora de risco. Não é nada tirado da cabeça de ninguém, na verdade é fruto de décadas, não são nem anos, são décadas de acompanhamento de um grande número de pacientes, na casa dos centenas de milhares de pacientes que são acompanhados ao longo de décadas. O estudo mais conhecido que trouxe insights, que trouxe ideias interessantes acerca disso é conhecido como o estudo Framingham, Framingham Heart Study. É um estudo nos Estados Unidos que acompanhou pacientes durante várias décadas, realmente ao longo de uma vida toda. E a partir disso você vai vendo quem vai tendo problemas e quem não vai tendo problemas relacionados ao coração. E depois dessa longa série de acompanhamento dos pacientes, chega-se então a alguns fatores de risco clássicos, e esses fatores de risco eles são transformados no que a gente chama de um score, que é uma fórmula, e essa fórmula leva em conta esses fatores, e no final das contas, quem está na ponta, que é a gente diz na ponta, que é prestando atendimento direto ao paciente, faz uso desse trabalho de pesquisa na forma de uma calculadora. Então, ela já vem prontinha, a gente acessa lá via internet e calcula o risco cardiovascular do paciente, que seria o risco do paciente ter um AVC, um infarto ou uma morte mesmo cardíaca, uma parada cardíaca sem retorno nos próximos 10 anos. Mas para essas calculadoras, todas elas consideram a idade do paciente geralmente a partir dos 40 anos de idade. Por quê? Porque é a idade onde comumente começam a acontecer os infartos agudos do miocárdio. Embora a idade mais frequente, como a gente falou, para o homem é 55, para a mulher é 65, a partir dos 40 a gente já começa a ver. Mas existe infarto em gente ainda mais jovem. Então é isso que a gente queria destacar aqui, porque às vezes a gente é pego de surpresa. É contraintuitivo, né? É contra o nosso raciocínio lógico você imaginar que uma pessoa tão jovem quanto, por exemplo, pessoas de 15 a 19 anos possam ter infarto agudo do miocárdio, mas isso pode acontecer em até 2% da população que está entre 15 e 19 anos, ela pode ser acometida de um infarto agudo do miocárdio. Quando você passa para uma idade um pouco maior, mas ainda dentro da faixa muito jovem, que seria de 30 a 34 anos, as estatísticas elas mostram, por exemplo, uma prevalência que vai aí de 8 até 20% dessas pessoas, segundo alguns dados. Então, é uma coisa que é rara de acontecer. É infrequente, não vou dizer nem que é raro, é infrequente de acontecer, mas acontece. A gente de vez em quando é surpreendido com esses eventos. Às vezes eles nos pegam de surpresa porque não é o nosso cotidiano imaginar que uma pessoa aos 20 anos de idade, aos 25, aos 30, ela vai ser acometida do infarto. É a doença que a gente pensa que é da pessoa na idade adulta ou principalmente dos idosos.
realmente são mais frequentes nessa idade, mas a gente não pode ignorar a possibilidade disso também acontecer em pessoas mais jovens. Interessante quando acontece, por exemplo, um infarto num jovem, né? Ah, era tão jovem, né? Quer dizer, então, não tem idade para o coração nesse caso? Não, realmente não tem, Marcos. O que tem? Tudo a gente trata como probabilidades, né? Se você tem 15 anos de idade, né, a chance de você ser acometido de um infarto agudo do miocárdio é muito menor, é matemática, certo? A chance, as probabilidades de você ser acometido de um infarto são matematicamente muito menores do que as de uma pessoa com 60 anos de idade, por exemplo. Vamos separar esses dois grupos de idade. Mas isso não quer dizer que pelo fato da pessoa com 60 anos ter mais chance, não quer dizer que ela vai ter, né? A gente conhece, se você for fazer um levantamento aí de quantas pessoas você entrevistou no último mês com 60 anos de idade, aqui no nosso programa, no Panorama 95. Vamos fazer uma lista aqui de quantas pessoas a gente entrevistou com 60 anos ou mais. Não vai ter todo mundo, e é óbvio que não vai. Não vai ter todo mundo aqui acima de 60 anos que vai ter infarto. Então, se as idades mais avançadas não significam necessariamente que você vai ter um infarto, as idades mais jovens também não significam dizer necessariamente que você não tem, que você está completamente isento. Tudo, mais uma vez, é uma questão de probabilidades. Para quem está ali perdão, para quem está naquela ponta, né, na ponta dos mais idosos, as probabilidades aumentam. Então você está mais suscetível a disso acontecer. Não quer dizer que vai acontecer. E você estando na outra ponta, na ponta jovem, você está menos suscetível de ser acometido por esse evento. O que não quer dizer, o que não garante para você uma imunidade absoluta. Eu posso fazer o que quiser, está tudo ok e não tem nenhuma preocupação, isso nunca vai me acontecer. De fato, isso não é o que a gente vê se expressar na realidade. São raros, né, são infrequentes os casos, mas eles existem, eles acontecem. E qual é a idade de maior risco de infarto? A idade, na verdade, ela vai aumentando com o passar do tempo. Existe uma relação linear, que a gente chama, entre a idade e o risco de desenvolver infarto. Então ela começa, existe literatura mencionando infarto na infância, sabe? Infarto em crianças. Aí você tem que olhar com mais carinho, com mais detalhe, para tentar entender o que aconteceu. Não é definitivamente essa não é uma pessoa, uma criança que tem um infarto, 10 anos de idade, definitivamente ela não é uma pessoa normal. Ela deve ter alguma anormalidade no seu organismo que a fez ser acometida por esse tipo de problema. Então, nesse caso, a gente teria que partir para procurar especificamente uma causa que produzisse, ao longo de poucos anos apenas, alguma alteração que já resultasse no infarto agudo do miocárdio. Quanto mais tempo você passa, quanto mais tempo de vida você tem, consequentemente, mais risco você está submetido. É como se fosse assim, Marcos. Imagine como você passar numa ponte que está rachada. Ela não está quebrada, ela não está... Você entende? A gente tem uma ponte num sítiozinho, aí a ponte está trincada. Ela não está inutilizada, ela não está interditada, você está passando por ela. Se você passa uma vez hoje, você corre um risco. Se você passa 2 vezes, amanhã passa hoje uma vez e amanhã passa outra, você está correndo um risco 2 vezes de acontecer algum acidente. Quanto mais tempo você passa por cima dessa ponte, mais risco você vai adicionando, até que pode chegar um momento em que você seja acometido por um acidente essa ponte desabe. Pode ser que você passe a vida inteira e ela nunca lhe traga nenhum problema, mas quanto mais você passa por ela, mais chance você tem acumulada de sofrer um acidente. Em relação ao infarto é a mesma coisa. Então, qual é a idade? Não tem uma idade específica para isso. Então, o que a gente vê é que existe uma relação linear entre a idade e o risco de desenvolver infarto, sendo que nos extremos a gente tem
alguns pequenos detalhes, né? Vou dizer aqui, dos 0 até os 20 anos aproximadamente, esse risco ele vai aumentando. Uma pessoa que tem 20 anos tem mais risco de ter um infarto do que uma criança de 2 anos de idade, isso é fato. Mas a diferença entre um e outro é mínima, porque os dois têm um risco muito baixo de ter. Eles podem ter infarto? Podem, mas o risco deles é muito baixo. Na outra ponta, o paciente que sobreviveu até os 85, 90 anos e nunca teve nenhum problema cardíaco, esse paciente provavelmente não terá, né? Provavelmente não terá. Se ele passou 80 anos, 85, 90 anos e ele não teve, né, na história dele, de vida inteira, ela nunca teve nenhum problema no coração, esse paciente provavelmente não terá. Provavelmente não terá infarto. Então ele tem um risco alto, tem, pela idade, por ter passado 85 anos em cima dessa ponte, né? Ele viveu por 85 anos, por 90 anos, então se ele viveu, ele correu esses riscos. Então tem uma possibilidade grande, mas a partir de uma certa idade muito avançada, os pacientes, se ele nunca teve nenhum evento, é porque o organismo dele não era para ter, sabe? A natureza do corpo dele não era para ter e possivelmente ele não venha a ser acometido. No meio disso, né, aí a gente tem de fato, como se fosse uma linha reta, uma linha em diagonal, em que quanto mais você aumenta a idade, mais você aumenta o risco. Então vou botar aqui dos 20 aos 80 anos, grosso modo, quanto mais você aumenta a idade, mais você aumenta o seu risco de desenvolver ou de ser acometido por um infarto agudo do miocárdio. Nessa ponta jovem, que é o que a gente trouxe aqui, que a gente está tratando, a gente tem algumas coisas que chamam um pouco a atenção. Por exemplo, o infarto em pacientes jovens, ele costuma ocorrer com uma frequência maior naqueles que fumam. Então, o fumo, o cigarro, ele é um fator de risco conhecido, né, para o desenvolvimento de infarto, mas nos pacientes jovens ele está ainda mais presente. Então quem é jovem e fuma, ao que parece, acaba tendo mais risco de ter infarto do que aquela pessoa que já tem seus 60 anos de idade e fuma também. Não é um estímulo a quem está fumando com 60 anos, 70 anos, continuar fumando. Não, todo mundo deveria parar de fumar. Mas só um alerta para quem está na ponta jovem, porque isso pode ser ainda mais trágico. A mesma coisa para a história familiar. Quem tem uma história familiar, principalmente de doença precoce, pode ser submetido, pode ser acometido, pode ser pego de surpresa com mais facilidade do que os pacientes mais idosos. Já, por exemplo, outros fatores como dislipidemia, que é o colesterol e triglicéridos altos, e a obesidade, que também são fatores que levam a infarto em pacientes jovens, eles parecem ter a mesma frequência, tanto no paciente novo quanto no paciente mais idoso. Mas são 4 fatores de risco conhecidos. Hipertensão e diabetes, que são fatores clássicos do infarto agudo do miocárdio em pacientes adultos, não são frequentes em pacientes jovens. Então, por mais que o jovem tenha pressão alta, o jovem tenha diabetes, isso não leva, na idade jovem, ao aparecimento do infarto. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Doutor, já ouvi de várias pessoas e o AS infantil, você tomando o AS infantil, você tendo um infarto, tomando o AS infantil, na hora que está dando infarto, tem mais chance de chegar a um pronto-socorro e não morrer, não vir a óbito. Isso é mito ou é verdade? É mito ou é verdade? Isso é verdade, e é uma verdade muito maior do que as pessoas sequer imaginam, Marcos. Tem um estudo, é um estudo clássico da cardiologia, que chama estudo ISIS-2, que ele comparou o AS junto com uma outra substância que a gente chama de trombolítico, a substância mesmo era a streptokinase, e comparou essas duas substâncias e o que a gente chama de placebo, que é você dar o comprimido e sem ter nada, para que a gente veja o efeito que essas medicações elas podem promover na recuperação de pacientes com infarto. E o resultado surpreendente desse estudo, é um estudo antigo já, da década de 90, mas que ainda continua sendo uma das bases do tratamento do infarto agudo do miocárdio para os pacientes cardiológicos no mundo todo. E qual foi o resultado? Individualmente, quando você usa apenas um ou apenas outro, o AS
ele tem o mesmo poder de recuperação e de vamos dizer assim, de salvar a vida do paciente de uma estreptoquinase ou de um trombolítico. E essa estreptoquinase e esse trombolítico, ele veio a ser substituído posteriormente por uma outra conduta que é muito conhecida da população, que é o cateterismo cardíaco associado à angioplastia. Então, é como se fosse assim. Esse estudo não disse isso, mas eu estou fazendo uma interpretação à luz do que veio depois, certo? O AS, tomar o AS na fase aguda do infarto, tem o mesmo benefício do benefício que você tem de um paciente que é submetido a um cateterismo e realiza uma angioplastia durante a fase aguda do infarto. É lógico que na situação que a gente tem hoje, a gente lança mão de ambos os recursos, né? A gente lança mão do AS e a gente lança mão ou do trombolítico, quando não está disponível o cateterismo de urgência, ou então a gente lança mão do cateterismo para poder tirar o paciente da fase aguda do infarto. Mas quando a gente tem os dois disponíveis, a gente faz o melhor para o paciente, porque o estudo também mostrou isso. Esse mesmo estudo ele mostrou que fazendo os dois, o paciente ganha muito mais em termos de qualidade de vida e de quantidade de vida. Mas se você só tiver um dos dois, né, para escolher, um e o outro eles têm a mesma eficácia. Se você fizer um cateterismo e uma angioplastia sem o AS, você vai ter o mesmo benefício de você fazer o AS sem ter o cateterismo e sem ter a angioplastia. Então, o benefício é muito grande. A gente só precisa fazer ter uma atenção e fazer uma recomendação para os pacientes de, antes de tomarem por conta própria o AS, pelo menos fazer uma ligação para o serviço de atendimento móvel de urgência. Por quê? Porque aí ela conta a história, ela pode ser eventualmente atendida por um profissional e esse profissional pode orientá-la melhor. Por que isso? Porque existem doenças que podem acometer o paciente, que tem uma sintomatologia parecida, mas nos quais o uso do AS pode agravar. Eu vou citar apenas dois aqui: o AVC hemorrágico e a dissecção aguda da aorta. São duas doenças que você tem o quadro do paciente, principalmente o quadro da dissecção aguda de aorta, ele tem uma sintomatologia que pode ser muito parecida com a do infarto, e se você tomar o AS, você pode piorar drasticamente o paciente, inclusive colocá-lo em situação de risco de vida. Então, antes de tomar por conta própria o AS, o recomendado seria fazer uma ligação para o 192, para o SAMU, tentar conversar com um profissional que pudesse lhe fazer alguma orientação, e se esse profissional lhe orientar, não, pronto, tudo bem, pode tomar os comprimidos de AS, ou então aguarde que o SAMU chegue aí em 5 minutos, e aí você faz a administração com um pouco mais de precaução e de segurança. Mas que é verdade que o AS, para o paciente que a gente sabe que está com infarto, o AS é fantástico. Realmente faz diferença e tem que ser feito idealmente dentro da ambulância ou dentro de casa mesmo. Porque quanto mais rápido, mais eficaz ele é. Na linha das perguntas sobre AS, né, o ouvinte pergunta: quem teve AVC hemorrágico pode tomar AS? Desde que você respeite um determinado período de tempo, o paciente pode tomar AS sim. Principalmente se ele já teve outros fatores de risco, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio, ou se ele tem a doença coronariana que pode colocá-lo em risco, ou se ele tem algum tipo de doença que possa promover para ele o outro tipo do AVC, que é o AVC isquêmico, porque são dois tipos de AVC em que o tratamento de um é o veneno para o outro. Então, no AVC hemorrágico, de fato, fazer AS durante a fase aguda é terrível, você piora a vida do paciente. Mas ao sair desse evento, depois de passar da fase aguda, dos primeiros 15 a 30 dias, aí você pode cogitar, dependendo das outras circunstâncias que levaram ao aparecimento desse AVC. Mas não é o tratamento do AVC hemorrágico. Na verdade, pode ser utilizado o AS em função de outras doenças, mas não é o tratamento do AVC hemorrágico. A nossa ouvinte Orlina quer colocar polêmica no debate, né? Ela pergunta: tem comentários que esse aumento de infarto é decorrente das vacinas da Covid, é mito ou verdade? Então, há algumas vacinas, especialmente as vacinas que contêm RNA, elas aparentemente têm um aumento
do risco de eventos trombóticos. Mas a própria Covid, ela também é uma doença que induz ao aparecimento de fenômenos tromboembólicos. Então não dá para... Seria, eu considero irresponsável da minha parte culpar a vacina ou culpar até o próprio Covid mesmo, por conta do aparecimento desses infartos que a gente tem visto aqui. Fato é que na minha percepção pessoal, eu noto que realmente o número de eventos cardiovasculares parece ter aumentado nos últimos 3, 4 anos, que é o período da pandemia. Então, algo relacionado à pandemia pode, de fato, ter contribuído para o aumento desses casos. Eu não vou dizer que foi a culpa da vacina, porque a gente, embora saiba que tem, especialmente as vacinas de RNA, elas têm um potencial, porque é um efeito colateral da própria vacina. A vacina de RNA, ela vem com um código genético, que ela vem encapsulada dentro de uma cápsula, uma nanocápsula, certo? Lipídica, que é uma cápsula de gordura. Dentro dela vem um código genético que vai instruir o nosso sistema de defesa a produzir as defesas para combater o Covid. Essa é a base da vacina de RNA. Só que o problema é que essa instrução genética, esse RNA, quando ele é exposto livre, se essa cápsula pequena, frágil, ela se romper dentro da circulação, isso de fato induz um processo de coagulação. O quanto isso foi o responsável, principalmente de longo prazo, porque você faz uma vacina e 6 meses depois é que você vem desenvolver, honestamente eu acho que é bem pouco provável que isso aconteça. Eu já tive de ver pacientes que fizeram e poucos dias depois tiveram eventos cardiovasculares. Nesses, a gente de fato tem alguma desconfiança. Os números nos Estados Unidos, não, na Europa, não me lembro se na Dinamarca ou na Noruega, dão conta de um evento a cada aproximadamente 500 mil a 1 milhão de doses. Então, é um evento trágico, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar assim, se você vacinou 500 mil a 1 milhão de pessoas, imagina a quantidade de gente que você preveniu de Covid grave, de complicações, de superlotar hospitais, e de fazer o efeito de barreira para evitar que o vírus ganhasse a guerra. Então, pode ser que tenha um componente de fato de participação da vacina, mas também é sabido que o Covid, ele provoca, a própria doença em si, ela promove fenômenos tromboembólicos. Então, a gente fica sem saber o que fazer. Na dúvida, enquanto os números e as informações que a gente tem dão conta de um evento muito raro associado à vacina, a recomendação ainda seria de os pacientes que nunca fizeram nenhum tipo de vacinação, de procurarem alguma vacina, sim. Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, está no Instituto Médico Ameno, no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99431-0681. Dr. Wander, obrigado por sua participação. Eu é que agradeço, Marcos. São 7h49, confirmando